Vai pedir para. Isso. Ok. Graças a Deus, graças a Jesus. Aqui estamos, irmãos, apesar de todos os obstáculos que a vida nos impõe, firmes no sentido de estudarmos, aprendermos e apreendermos todos os ensinamentos que chegam até nós. Que podemos ter um fim de tarde, início de noite bastante enriquecedor e que esse estudo melhore um pouquinho mais, cada um de nós. Uma gotinha por dia já é um grande avanço. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. A Deus, graças a Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim seja. Bom, a gente estava na discussão. Ah, gente, não estou acreditando. Você está travada na imagem. Agora voltou, Ah, voltou. vai ficar toda hora fazendo isso, mas eu não vou desistir. Não vai. Vou ficar falando, nem que seja sozinha aqui. Não, a gente te escuta. Você estava falando congelada, mas a gente escutava a sua voz Ah, agora você dessa vez. escuta? Ah, tá. Bom, eu Dessa vez sim, na outra não. vamos fazer o seguinte, então, já que está assim, eu prefiro então seguir a ideia da Denise e do Alberto. Vocês vão anotando para eu ir direto enquanto a internet me permitir, tá? E Tá aí bom. depois a gente Mas volta olha para os só, assuntos. Adri, o que o Matheus está falando é uma verdade. Isso eu já vivenciei isso em outras lives também, tá? Se a gente, quando está assim, se a gente tirar a nossa imagem, tá? Aí, mas como você vai colocar O slide, problema é que eu vou botar é, slide, aí não tem como pois é. tirar a Vai imagem. fundo, vai. Não vamos É, perder vamos tempo na falando. fé. Vai dar Vai certo. na fé. Vocês estão vendo? Sim, Então vamos lá. Sim. É, então, hoje, como a gente estava falando, nós vamos entrar no capítulo 6. O título é Advertências Profundas, né? Vai ser uma continuidade da palestra de Telésforo que começou no capítulo 5. Então, os capítulos 5 e 6, eles se passam no mesmo ambiente, um grande auditório onde estão várias entidades espirituais que falharam na missão de trabalharem junto à mediunidade para levar aos encarnados a noção de imortalidade, de vida espiritual, de evolução, a revelação divina para a renovação. São espíritos convocados aos trabalhos de disseminação evangélica, aliando compromissos de resgate ao trabalho de evangelização. Então, essa é a plateia que nós temos. Telésforo, então, antigo trabalhador do Ministério da Comunicação, vem dando várias instruções e agora ele vai aprofundar em cada uma delas. Nós podemos destacar nesse capítulo alguns ensinamentos: causa dos sofrimentos, tempo de servir, provas e expiações, missão do espírito, mediunidade, reforma íntima e ignorância. A palestra, então, isso é importante a gente frisar, por quê? Porque às vezes a gente acha que é tudo espírito já evoluído, puro. A palestra é para candidatos a mensageiros na Terra que necessitam de. Tá? É bom a gente fixar isso. Então, vamos lá. E o capítulo, então, como vocês já estavam lendo aí, começa da seguinte forma: fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Aqui, o Telésforo está se referindo aos sofrimentos da Segunda Guerra, que foi a época em que esse livro foi psicografado. Só que, vibratoriamente, nós estamos na mesma faixa da Segunda Guerra, porque nós vivemos guerras ainda, não são grandes guerras, mas são guerras. A gente tem pelo menos duas grandes acontecendo. Nós vivemos dramas, dores. A gente está passando aqui no país agora, né, na região sul, desigualdades, enfim. Então, vibratoriamente, os sofrimentos são semelhantes ao que estavam passando na época desse livro. Aqui estamos todos, companheiros,
endividados com o mundo. E o que são dívidas, né? Consequências de ações passadas que podem ser resolvidas através do aprendizado e do crescimento espiritual. Por isso que o primeiro tópico lá, a gente vai falar das causas do sofrimento, dos sofrimentos. Porque esse trabalho é para quem precisa de reajuste, ou seja, é como se o mentor espiritual falasse, olha só, você está cheio de dívida, então vamos trabalhar aqui para ver se dá uma aliviada. Enfim, é uma oportunidade de reajuste que esse grupo está recebendo, né, dos mensageiros. A gente já estudou bastante isso ano passado, então vamos falar só de uma forma bem resumidinha, né? As causas das aflições, por que que o mundo passa nesse momento e vem passando, né? Por que que a gente ainda tem muita aflição aqui? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Né? A gente estava até comentando sobre isso no início, né? Falando lá do que está acontecendo no Sul, que tem um porquê, é melhor, tem um para quê, né? Que muitos corações, É. graças a Deus, estão começando a se aquecer por causa daquilo lá. Causas atuais das aflições são de duas espécies, vida presente e fora desta vida, ou seja, causas anteriores, né, que infelizmente já aconteceram, a gente não pode voltar atrás, e tem as atuais, que são as evitáveis, né? Como dizia Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás, mas pode começar, né, agindo de forma correta daqui para frente. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então, o que que é o sofrimento? O sofrimento nada mais é do que uma consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. E Telésforo vai falar no final do primeiro parágrafo: necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Isso é muito raro aqui. A renúncia é fruto da paciência e confiança em Deus. É o apanágio do espírito que se identificou com o aspecto mais elevado da vida, que é amar sem desejar recompensas. É um ato de desapego e abnegação, visando alcançar uma conexão mais elevada com o divino. Desculpa se eu estou chata batendo nesse assunto, mas eu acabei de lembrar de novo das pessoas que estão indo lá para o Sul ajudar. Aquilo ali é desapego e abnegação. Quem está ali largou suas vidas em prol de ajudar vidas. E ninguém ali está esperando. O que eles esperam é o quê? Salvar vidas, mais nada. Ninguém está esperando glórias, palmas, nada disso. Cada um que se propôs a ir lá, aquilo é uma atitude de renúncia, de abnegação e de desapego. Porque, por exemplo, o pessoal do jet ski, aqueles jet skis todos vão ficar inutilizados, porque jet ski andando na lama destrói o jet ski, e eles não estão preocupados com isso. Então, isso é desapego e abnegação. E continua o capítulo, né? Espera aí que eu voltei aqui. Desde os primórdios, então, que do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho ao mundo físico para a disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas a maioria fracassa ruidosamente. Alguns raros acertam. Veja, disseminação de valores educativos e necessidade de resgates. Essa fala é importantíssima. Aqui nesse início a gente saca essas duas coisas: valores educativos e necessidade de resgate. A pessoa vem com um trabalho redentor, mas ela vem paralelamente com resgates. Então, a pessoa que vem com uma tarefa, ela não está isenta de resgates.
Aquele que vem com um serviço redentor, paralelamente, ele vai enfrentar momentos dolorosos de resgate. Ele resgata e trabalha. Isso é que vai promover o aperfeiçoamento da alma, mas o percentual de aproveitamento é mínimo. E não é só nosso lar que envia mensageiros para disseminação de valores educativos. Nosso lar e outras colônias da nossa esfera enviam mensageiros para disseminação de valores educativos. E isso desde lá dos primórdios da sistematização do Espiritismo por Allan Kardec. Valores humanos, temos vários, né? Amor, amizade, bondade, confiança, fraternidade, honra, honestidade, justiça, liberdade, paz, respeito, responsabilidade, solidariedade, tolerância, afabilidade, disciplina, perdão, misericórdia, gratidão. A gente ficaria aqui falando até amanhã sobre vários valores humanos, né? Só que tem um detalhe, gente. A disseminação de valores educativos é feita com exemplo, testemunho e vivência. Porque valor você vive, né? Teoria você acredita, estuda e divulga. Mas valor você vive, porque você absorve aquilo, aquilo passa a ser um valor. Então, a disseminação dos valores educativos, ela não é feita com teorias, ou só com palestras. Não adianta eu estar aqui falando disso para vocês, aí quando acabar isso aqui, eu vou lá e o primeiro cara da Claro que eu encontrar, eu pulo no pescoço. Entendeu? Não serve. Por quê? Porque valor é uma coisa que você adquire. Adquire através do exemplo, do testemunho e da vivência. Tá? Então, ser um mensageiro das verdades eternas é uma oportunidade de resgate que é concedida. Tá? Então, a gente também tem que parar, que às vezes a gente acha que esse pessoal todos são missionários, todo mundo já altamente espiritualizado. Esse pessoal todo leia-se nós, né, também, mas tudo bem. O resgate espiritual. Então, eu estou passando tudo direto, acho que é nervoso pela internet. Né? O resgate nada mais é do que a misericórdia que Deus tem por nós. Né? Por quê? Porque se trata de uma oportunidade de regresso ao plano terreno para reparar os erros cometidos no passado. É a chance que o espírito recebe para reparar antigas falhas e progredir moralmente. E ele prossegue, né? O Telésforo. Pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Ou seja, quando a gente encarna, não lembramos das realidades eternas. A maioria não se lembra. E aí vem um detalhe interessante. O André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele vai falar o seguinte: começa assim, é um capítulo bonito, mas eu botei só esse início aqui. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que deve fazer. Então não tem desculpa, essa coisa de esquecer, eu realmente devo ter feito parte lá do Ministério da Comunicação, devo ser um mensageiro, mas eu não me lembro, infelizmente não lembro de nada que eu aprendi lá, não sei o que eu vim fazer aqui. Isso não é desculpa, porque o que a gente esquece são fatos, detalhes que não são relevantes, entendeu? Esse véu do esquecimento é para aquilo. Quem foi pai de quem? O que eu fiz? Que eu era? Qual era a minha profissão? Enfim, a essência ninguém esquece. Por quê? Porque a essência são as nossas inclinações, nossas fragilidades, nossos pendores, nossas tentações. A sabedoria divina, ela permite o esquecimento para evitar o nosso constrangimento. Então, o esquecimento é misericórdia. Reparamos, resgatamos e corrigimos de cabeça erguida, e não constrangido, de cabeça inclinada, como seria se a gente lembrasse de tudo o que a gente já fez, né? E aí então, a gente está falando das provas e expiações, né? Viemos com o porquê das aflições, agora as provas e expiações, a gente está falando dessa turma aí que vem para resgate.
Então, se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Isso está na questão 392 do Livro dos Espíritos, porque o Kardec questionou aos espíritos sobre isso. Por que que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E os espíritos responderam mais ou menos aquilo que eu falei ainda há pouco. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passe sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Tá? E aí Kardec complementa com essa fala. E as nossas tendências, continuando, né? E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, não tem essa desculpa, é o véu do esquecimento, por que que a gente esquece? A gente devia encarnar e lembrar que tinha encarnado com esse propósito. Não, não tem desculpa, porque esse propósito é um propósito elevado, e isso a gente não esquece. Então, sempre consulte a sua consciência. E Telésforo vai continuar falando. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Aqui a ignorância é no sentido amplo, tá? É falta de conhecimento, de sabedoria, mas também de resistência ao conhecimento superior. É aquele que fala, não quero aprender, prefiro ficar com os meus conhecimentos e tá bom. A mente com isso fica impermeável. É a ignorância das realidades espirituais. Ignoram porque querem ignorar, porque todos já foram e voltaram nesse eterno fluxo, estão vindo e indo há milênios. Mas quando encarnados, se fecham a essas realidades. Quem está ensinando isso, gente, são os espíritos que já alcançaram um patamar de amor e sabedoria, que é Telésforo e aqueles outros que, como a questão 392 acabou de... Eles responderam, né? Então, não vamos nos fechar nas concepções próprias. Jesus desceu para amar, ensinar e servir. Ele apequenou-se para que não nos cegasse. Então, nosso véu, né, de esquecimento, ele, como eu já disse, é para essas questões que não são relevantes a gente lembrar e que nos constrangeriam. Agora, a nossa essência, as nossas inclinações, isso tudo não são apagadas. Então, é tempo de servir, né? Jesus não esperou que os homens lhe atingissem a sua evolução, ao invés, ele desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Se o Mestre Divino adotou essa norma, por que nós, então, criaturas já falidas, não podemos adotar, né? Muitas vezes a gente tem essa... Eu ouço muito isso, mas eu não sou Jesus. Sim, mas não é para ser agora, né? Mas se você tem ele como modelo e guia, é para segui-lo, né? Ninguém está dizendo que você vai se transformar em Jesus da noite para o dia, mas tem que fazer a sua parte, né? O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos os resultados precisos, quais são os recursos que Deus nos dá? Isso é outro mal que muitos de nós incorremos. A gente sempre imagina, muitas vezes a gente deixa de trabalhar no bem porque a gente acha que tem que fazer uma coisa assim grandiosa, espetaculosa, né? Mas os recursos que Deus nos dá são esses. A gente nasce aonde precisa, a gente tem o corpo que precisa,
a gente mora no melhor lugar que Deus poderia proporcionar, de acordo com o nosso adiantamento, a gente possui os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades, nem mais, nem menos. E o nosso trabalho é o que a gente elegeu espontaneamente para a realização. Então, esses são os lugares, né, aonde a gente vai desempenhar esse papel, né? São pequenos papéis, é na família, no trabalho, na casa espírita. A gente tem que funcionar como células harmoniosas, saudáveis, seguindo o comando do Cristo onde quer que estejamos, abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos. A gente precisa identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Então, é para a gente se concentrar no grupo que a gente pertence, né? Até porque a gente não vai dar conta de corrigir o mundo inteiro. E muitas vezes, com essa visão meio megalomaníaca, a gente não faz nada, porque ninguém vai conseguir sozinho mudar o mundo inteiro. A gente começa mudando a gente e aqueles que estão ao nosso redor. E ele vai continuar. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Nós somos levados a acreditar sempre que a Terra é como se fosse um castigo, né? Vai encarnar na Terra para pagar. Mas não, gente, a Terra é oficina, é trabalho. E nada de se apegar aos nossos erros e imperfeições. Todos nós ainda temos muitos, mas focar na tarefa. Se aquilo chegou até nós, é porque nós temos capacidade de fazer. Então, que a gente faça em todas as oportunidades de trabalho que nos aparecem, né? E aí vem a mediunidade. Telésforo vai falar: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Eu assumo a responsabilidade e não perco de vista os meus deveres. Nós temos direitos, mas não podemos esquecer nossos deveres. As ilusões da mente humana nos fazem esquecer de nossos deveres em nome de uma suposta liberdade. Só que não se conquista a liberdade sem responsabilidade. Não se constrói a felicidade sem o cumprimento dos deveres. Isso nos dá o mérito e assumir responsabilidade nos capacita para entrar, aí sim, no exercício dos direitos e da liberdade. Deveres e responsabilidades são degraus para que a gente possa atingir felicidade e liberdade maior. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, né? Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Gente, eu acho esse slide aqui, para mim, é assim, um dos principais, porque realmente é o que a gente vê muito e é o que muitas vezes a gente faz mesmo, né? Palavra e indagação. Todo mundo quer dar uma opinião, mas ninguém quer assumir as responsabilidades, né? Ninguém quer se comprometer com nada. Quer só dar palpite, falar. Isso é a palavra sem responsabilidade. Muitos indagam também, questionam, mas sem discernimento. Faz a pergunta, mas não avalia a resposta, não escuta a resposta. Amontoa atividades inúteis. Hoje vemos uma multidão assim. Querem falar, dar opinião, questionar e colaborar. Não querem. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa assim, um panorama cirúrgico dos principais motivos que levam os mensageiros a falirem. Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Essa, então, é assim um tapa, né? Pessoas querem formular conceitos para exportar, mas não para usar. Cheia de ideias para os outros, mas não para ela. Tem crítica e conselho para todo mundo, menos para ela.
Os conceitos que ela divulga, ela não aplica. Precisamos aplicar em nós. Não esqueçamos de que se reconhece a árvore pelo fruto. Então, por isso, raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. A gente ouve muito essas críticas, as pessoas que trabalham em grupos de desobsessão, vários relatam isso. E os espíritos que vêm para serem doutrinados muitas vezes mandam esse tipo de coisa na cara do médium. Entendeu? Tipo, você está aí falando para eu fazer isso, aquilo, outro, e você, quando sai daqui, também faz não sei o quê, não sei o quê, enfim, começa a apontar todos os defeitos, né? E aí, Telésforo vai perguntar: quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Eles depositam confiança em nós. A gente não lembra, mas eles existem. E ele vai descrever as principais quedas dos encarnados. A maioria covardes diante dos atritos. E a grande maioria cai nas paixões humanas, né? Tirania no lar, preguiça e vaidade, desvios sexuais, ambições desmedidas, uma existência cômoda. E aí esquecem-se a que vieram. Em vossas atividades espiritualistas, agora vem algumas dicas. Lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação de consciências, numa revelação sublime de vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. No livro Consolador, o Emmanuel fala qual a maior necessidade do médium. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Missão do médium espírita. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Sede os vencedores da impiedade. Isso é dito pelo Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Mas, além de nós fracassarmos, nem todas as pessoas que buscam o movimento espírita, o esclarecimento, as luzes da doutrina espírita, estão bem intencionadas. Um grande número vem para destruir, seja por má fé ou distração, consciente ou inconscientemente. São caçadores de interesses pessoais, como diz Telésforo. Tem o buscador de boa fé, o que está numa busca sincera, e tem o caçador. O caçador está em busca de destruição e morte. Por isso Telésforo usa esse termo, né? O que é um caçador? Olha a expressão, né? Quer dizer, ele classifica como caçador. Caçador, a gente fala em caçador, pensa logo em destruição e morte, né? Pessoas que estão caçando os médiums, os mensageiros, por interesse pessoal e com a intenção de destruir. Vigilância. O que buscais? Jesus sempre perguntava. É uma busca legítima que você está fazendo ou você é um mero caçador? E isso acontece por quê? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais, distraídos com as ilusões do mundo material. Então, muitos procuram sequiosos de facilidade, querendo interesses pessoais, querendo enriquecer, querendo conquistar alguém, enfim, ou por preguiça, delinquência,
e isso mancha as águas do Espiritismo, né? E aí, isso me fez lembrar essa passagem que está em Mateus 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Cuidado com quem está só fazendo propaganda. Foi o que eu comecei lá no início, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então, se está em dúvida, busca quem está vivendo o evangelho e não berrando o evangelho. E como que a gente faz isso, né? O Espiritismo, então, é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos, aqui atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Como é que a gente faz a construção do reino de Deus em nós? Olha ela aí de novo. Tudo que a gente estuda cai nela, né? Com a reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, reforma íntima e não esquecer que o Senhor renova diariamente nossas oportunidades de trabalho, mas ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Isso também foi Telésforo que falou. Então, se eu venho como um mensageiro, eu só vou falir se eu for invigilante. Que a gente não perca esta oportunidade, porque não é que os médiums sejam, muita gente fala, se é médium é porque, nossa senhora, carrega um monte. Não é isso, claro, a gente carrega um monte de dívida. E isso é uma oportunidade que estão nos dando. Só que a gente também não pode ficar nesse coitado de, nossa, eu devo ter feito horrores para agora. Não, como a gente já viu aqui, não é para se fixar nos erros, é para aproveitar as oportunidades de trabalho, porque se elas nos foram dadas, é porque Deus sabe que lá nas nossas profundezas a gente tem capacidade para isso. E aí Telésforo vai chegando ao final e André Luiz observa que numerosos circunstantes estavam chorando. E Vicente lembra a ele que estavam chorando porque eram servidores fracassados, né? Então, claro que estavam chorando. O Telésforo deu uma puxada de orelha em todo mundo, explicou por que que todo mundo fracassa, e eles ficaram chorando porque viram que o fracasso foi tão somente por invigilância deles, né? E Telésforo encerra abençoando a todos, e eles saindo do auditório, duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se deles e uma delas dirigiu-se a Aniceto. Aniceto saiu junto com André Luiz e com Vicente. E aí elas vão falando nesses termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida ao Otávio. Eu fiz questão de botar esse final, ipsiliter, porque o próximo capítulo vai ser sobre a queda de Otávio. Tá? O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu atencioso. Todavia, tornou a interlocutora. Ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Ou seja, era uma mãe
querendo que o filho tivesse a oportunidade, né, de reparar, de resgatar. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Aí Vicente vira para o André Luiz e diz: vamos continuar conversando sobre essa palestra, porque é muito bom sempre manter uma conversação sadia. Explicou que em nosso lar, a conversação elevada, saudável, né, onde você está adquirindo conhecimento, é remunerado com bônus hora. E André Luiz fica curioso. E aí perguntou ao Vicente: o que aconteceria se eu quisesse voltar aos assuntos inferiores da Terra? E Vicente esclarece a ele que o prejuízo seria somente dele, porque em nosso lar a palavra define o espírito. E se ele fugisse à luz da palestra instrutiva, os orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Lá não tem como enganar, né? Como a gente faz aqui. Basta aquela cara, aquela capa de santo e sai falando o que quer e bem entende. Lá não, a conversação que não foi edificante aparece logo na cara, né? E aí, eu achei interessante a gente refletir sobre esse finalzinho também. Aqui a gente também aproveita alguma coisa, né? Como está a nossa linguagem? Como a gente conversa com as pessoas? Que palavras usamos? Como você se refere às outras pessoas, como você aborda as outras pessoas, porque isso te define. É como o Vicente falou para o André Luiz, a palavra define o espírito. E aí eu achei essas duas coisinhas aqui sobre a palavra, eu achei muito interessante. A palavra, isso aqui está no Consolador. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, a palavra é um dom divino. Com ela, também de Emmanuel, só que agora na área dos médiuns, com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Palavra como veículo magnético. Então, nós todos temos um grande trabalho a fazer. Não é fora, é educar nossas palavras, nossos sentimentos e emoções, nossos pensamentos e ações. Esse é o principal objetivo. Tenhamos vigilância com as nossas manifestações na família, no trabalho, nas redes sociais. Cuidado com a palavra, porque a palavra está cercada de vibração que vai te contaminando. A palavra edificante ilumina, a palavra mal empregada obscurece. Temos que usar a palavra como bálsamo para esclarecer, consolar, transmitir esperança, propósito. A palavra é um grande instrumento de evolução espiritual, de caridade. Como está escrito ali no Consolador, a palavra é um dom divino. Então, vamos tomar posse da palavra e viver de acordo com ela. Que Deus nos guie e nos abençoe hoje e sempre. Obrigada pela atenção. Muito bom. Consegui chegar no Amei. final. Valeu a pena Excelente. esperar. Valeu a pena esperar. Ah, Muito obrigada. a Gente, vocês não sabem pena. como eu estava agoniada, por isso que eu estava até me embolando, porque eu estava com medo desse negócio Ah, cair. Foi ótimo, Adriana, foi foi ótimo. muito boa mesmo. E Viu quanta essa coisa a coisa, gente pode tirar desse capítulo? muita, Muita muita. coisa, gente. Muita coisa. E ele fala sobre sobre a conversação lá no nosso lar. A conversação edificante, ela é premiada com bônus hora. E, ao contrário, a pessoa fica com a sombra, ela acaba sendo
a presença se torna desagradável e o seu rosto se cobre de sombra, né? Aqui, para nós, não é tão diferente, assim, mas é imperceptível. Mas acontece que o nosso espírito fica gravado tudo que a gente pensa e fala. Então, a gente Sim, vai levar tudo aquilo que a gente falou com a gente no perispírito, vai ficar tudo com gravado ali. certeza. Ah. E também tem gente que sente, né? Em algumas situações, todo mundo sente. Se a gente prestar atenção, todo mundo sente. A gente sente a energia da pessoa, do ambiente, né? A gente pode É, não saber Sim, exatamente o que é, mas a gente sente que tá ali uma coisa que está te incomodando, entendeu? Ou então o contrário, às vezes o contrário também, você nem conhece a pessoa, mas você tem vontade de dar um abraço, a pessoa te passa uma coisa boa, né? Enfim. Mas verdade. esse capítulo, o 5 e esse capítulo 6 são assim, eu acho que são primordiais. Daqui para frente, é claro, vão aparecer os exemplos todos, né? De vários médios que caíram. O Otávio vai ser o primeiro aí, que é o próximo capítulo. Mas é como a gente viu, né? A queda se dá por nossa conta mesmo. Entrou na carne, se você não ficar vigilante, você embarca nas ilusões do mundo material. E achei muito interessante também ele falando da coisa da pessoa que faz conhecimento para exportação. Achei fantástico esse termo. Quer dizer, É, você sabe, bom, intelectual, sabe o evangelho de cabo a rabo, de cabeça para baixo. A gente vê muita gente, não recriminando, tem gente que tem memória boa, não por isso que seja ruim, mas tem gente que sabe todas as coisas, a questão tal fala isso, a questão tal fala aquilo, que Mateus não sei o que fala isso. Mas se você for ver o dia a dia da pessoa, será que aquilo tudo ali é, está é testemunhando, né, valor? o que Ela já fala. absorveu, né? Ou ela ainda está usando para exportar, como o Telésforo usou, adorei esse termo. Porque É, a gente vê muita gente assim, né? Fala, tem um discurso maravilhoso, quer dizer, exporta muito bem. Mas chega, né? Chega da gente ficar exportando. A gente tem que vivenciar por causa do exemplo. Não adianta nada, por isso que eu brinquei aqui. Falei, não adianta nada. Bom, gente, foi um prazer, até logo. Aí agora eu desço, chega lá embaixo, encontro o cara da Claro, aperta o pescoço dele, você me desgana ele. atrapalhou minha alma, atrapalhou minha alma. Ou seja, Uma, não adiantou nada, né? uma coisa que eu não entendi, porque eu esqueci o significado da palavra, é a doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Eu não entendo, não lembro o que é sectária. É quando você divide, secciona mesmo. Aquele Ah, grupo é um tá. negócio, aquele grupo é outro, enfim. Você divide, né? Porque a ideia é tanto que Kardec diz que, não me lembro agora se foi Kardec, se foi Chico, mas acho que foi Kardec, sim, que o Espiritismo não é a religião do futuro, a religião do futuro é o amor, né? Então, por isso que ele fala, que Telésforo fala, porque lá em nosso lar, gente, tem um detalhe, esses mensageiros não são só espíritas, porque em nosso lar não existe isso, entendeu? Ah, aquele é católico, aquele é espírita, aquele vai ser evangélico, aquele... Não, nosso lar é universalista. São espíritos, espíritos em evolução que estão ali, né? Então, muitos desses mensageiros, eles encarnam e aqui chegando, eles vão para várias religiões ou nenhuma, enfim. O fato é que a ideia é que eles passem esse ensinamento do que eles chamam de verdades eternas, né? Da imortalidade da alma, da evolução do espírito, porque é como eu ouvi essa coisa de ir e voltar, vai e volta, tem muito na agenda cristã. Porque se nós somos espíritos milenares, nós, não é só nós aqui nesse grupo, nós, humanidade, todos já fomos e voltamos várias vezes. Então, essa questão de falar, eu não acredito nisso, essa reencarnação não existe, não sei o que lá, isso é uma coisa muito assim, de comodismo, entendeu? É mais fácil, eu não quero acreditar em nada disso, eu não sou responsável por nada do que me acontece, me tira dessa, entendeu? Agora, lá no fundo, no fundo, no fundo, foi aquela coisa que eu falei ali do véu do esquecimento, né? Daquela questão do Livro dos Espíritos. Você esquece o que vai te constranger, o que não vai ter utilidade direta para você saber. Ah, eu fui filha da Miriam, a Miriam foi mãe da Teresa, não sei quem foi médico, o outro foi professor. Isso aí não,
eu matei não sei quem, meu filho me É, matou, isso aí ia ser horrível lembrar. Agora, a nossa essência a gente não esquece. Entendeu? E a gente percebe a nossa é, essência. A gente tem pendores, a gente tem tendências, as nossas fraquezas a gente também percebe. Enfim, isso vem vindo, né? Vem vindo sendo construído. A gente percebe não só em nós, como nos nossos filhos, quem os tem. Se a Sim, gente percebe nos filhos, é claro que a gente percebe as nossas também. sim, Tendências, né, inclinações, e lembramos, é como você falou. sim. Foi importantíssimo realmente esse capítulo 5 e 6, porque nós rememoramos vários conceitos, não só doutrinários, espíritos, como também ensinamentos de Jesus, bem como ensinamentos de nossos superiores, espíritos superiores e tal. Porque daqui para frente, é como você falou, vão se apresentar vários casos individuais, blá, blá, blá. Mas esses dois capítulos foram realmente muito bons para a gente, Sim. né, Porque acender a daqui luz para de novo. frente a gente vai ver, né, em que falhou, por exemplo, o próximo, o Otávio. A gente vai começar a fazer essa correlação. Como foi Isso, dito no capítulo 5 6 ele foi isso, vigilante nesse sentido, ele caiu na tentação não sei do que, na ambição de não sei o que, enfim, cada um, né, foi vai muito bom. cair por um motivo. Quer dizer, vigilância sempre, né? É, Quando o pessoal brinca sempre, né? Quando Jesus diz vigiar e orar, não é vigiar a vida alheia, né? é, Vigiar você. O que que você está fazendo? O que que é. você está falando? Como você está falando? Né? Vigia porque é com você. Então, muitas vezes a gente faz os estudos e tal. A gente tem essa mania, né? Eu tenho, pelo menos até hoje. Quando você lê uma coisa, ai, nossa, fulano precisava ler isso. Né? Ah, Isso é, aqui cai muito bem para ciclano, nossa. Né? mas A vê se gente, tá, está que aquilo ali é para a gente você, tem não, né? solução para o problema do planeta, menos para o nosso, né? Por é, quê? Porque é mais fácil, né? A gente olhar, ficar olhando os outros, até porque enquanto a gente olha os outros, a gente não se olha, então é melhor, né? Mas não dá, né? Chega, né? Já passou da hora. Por isso que eu sempre rio. Quando vem a história, autoconhecimento, reforma íntima, me dá vontade de rir, porque você roda, 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 fala sobre tudo, pum, cai lá. Porque Cai não lá. tem outro jeito, entendeu? Não tem outro jeito. Você só vai conhecer suas inclinações, suas tentações, suas vicissitudes se você fizer autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, começar. Tanto que Kardec falou: ninguém vai dormir. O péssimo é acordar Jesus, não é isso? Mas você tem que se esforçar, né, para a sua melhoria moral, né, para a sua transformação. Você só transforma aquilo que você conhece. Por isso, o autoconhecimento. Tem jeito. Tem que olhar. muito bom. Muito bom. Esses links que você faz, pegando fora os links, né? Um assunto, você pega fora em outra obra. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque mostra para gente que a gente, por mais que a gente mude a bibliografia, vamos dizer assim, todos estão dizendo, cada um à sua forma, a mesma coisa. Mesma coisa. Se você for ler a Agenda Cristã, aquilo ali é um resumo, uma linda sinopse do Evangelho. Tem uma das palestras que eu assisti para dar esse estudo, eu não me lembro se foi o Haroldo ou se foi o Alahá, não sei. Um deles falou: se você acha que esqueceu, lê a Agenda Cristã, que no instante você rememora tudo, porque o Evangelho está todo ali. Muitas vezes as pessoas querem ter uma oportunidade de trabalho e ficam sonhando com isso. Mas aí, quando você diz, né, que o tempo é de servir, que o Senhor renova nossas benditas oportunidades de trabalho, mas as pessoas não percebem quais oportunidades são essas. Quando é que elas surgiram? Não vi, eu perdi.
Não, nunca Não tive. Pior consegui. ainda, nunca tive oportunidade nenhuma. Nunca me deram oportunidade de trabalho. Eu queria tanto trabalhar, estava com boa vontade, mas nunca me deram. Ah. Acontece muito também, né? Sim, acontece por causa disso, porque muitos de nós ainda têm essa visão. É aquele que fala, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia construir um orfanato, botar todas as crianças. E aí, enquanto não ganha, não ajuda nenhuma, né? Então, a É, gente tem essa coisa mesmo, né? Ah, eu queria, por exemplo, tem um amigo meu que fala, poxa, estou tão angustiado, não posso fazer nada pelo Sul. Falei, claro que pode. Ah, eu É, gostaria de estar lá. Eu falei, sim, mas já que você não pode estar lá, faz uma oração. Aí ele fica me olhando, entendeu? Eu acho que ele pensa que eu estou zoando ele. Eu falei, você não tem ideia de como isso é bom para eles. Entendeu? Tem várias é, correntes fazendo oração, e é o seu modo. Se você quer rezar o Pai Nosso, reza. Se quer rezar, falar qualquer coisa, fala. Mas emita coisas boas para aquela região. Isso é fazer alguma coisa. a Entendeu? Porque pessoa não realmente, é tem claro. ideia do alcance. Não, é claro que numa situação dessa, todo mundo, até eu também, poxa, podia estar lá, podia estar. Entendeu? Você tem vontade mesmo de fazer mais e mais. Mas esse negócio de dizer não posso fazer nada também é demais, entendeu? Não existe isso. Entendeu? Não existe. Eu, por exemplo, eu tenho duas amigas, uma da faculdade que mora em Canoas e a outra que mora em Porto Alegre, que eu até tinha comentado, que a filha entrou em trabalho de parto e ela não vai poder ir ver a neta. Eu estou todo dia passando para elas um monte de coisa legal, entendeu? Um monte de coisa boa, mostrando o lado bom e botando para cima. Então, pô, eu não posso falar, mas pelo menos duas pessoas daquela multidão toda, entendeu? Eu estou conseguindo dar Você está uma, ajudando a erguer o ânimo, entendeu? né? Manda uma mensagem, entendeu? Enfim, mantém a coisa, entendeu? O espírito elevado dessas pessoas, entendeu? Porque isso é que importa. Claro que perder as coisas ninguém gosta, entendeu? Mas, poxa, a vida é o que importa. E pela primeira vez eu estou vendo, assim, em grande massa, uma coisa muito heterogênea, a gente estava falando aqui no início, antes de eu cair, entendeu? Que a gente tem visto pessoas de várias tribos, entendeu? Todas juntas, movidas com o mesmo objetivo, entendeu? Que é salvar vidas. Não interessa se é cachorro, Sim, gato, cavalo, boi, gente, velho, criança, entendeu? Eles estão lá salvando vidas. sim. Entendeu? O resto, aí depois a gente vê como é que fica, entendeu? Também está chegando muita coisa material, claro, mas esse pessoal que está lá, direto lá com eles não estão preocupados se o cara torce para o Internacional ou para o Grêmio, se o cara é A ou B politicamente, enfim, eles estão É, salvando. é isso Entendeu? mesmo. Então isso está muito bonito, entendeu? Porque o é. resto todo é transitório, gente, pelo amor de Deus. A Miriam, É, coitada, por exemplo, é Vasco nessa encarnação, mas se Deus quiser, na próxima ela vai mudar. É Nós somos, transitório, tá? entendeu? Nós somos. Eu tô quieta, tá? Só te Já ouvindo. ouvi uma gritaria aqui fora, já deve ser o Flamengo, né? Porque tá Foi, tendo Flamengo e terminou o Corinthians, né? jogo. Terminou o jogo. O Terminou? Ah, tá. Mas deve ter ganho, que estavam gritando aqui. que você acha? Ó, não vamos Olha, baixar a não olha vamos os baixar a sentimentos, vibração. né? Aí, não vamos baixar a vibração. Vamos continuar falando, terminando, né? Dois mensageiros. Esse capítulo ótimo, tá? Olha a força da palavra, né? É, Olha lá, né? Isso. e aqui isso tá é cheio outra de coisa. gente querendo falar, né? Tá aí um monte de gente querendo falar alguma coisa, não Sim, está falando. É. Vamos dar a vez para as pessoas falarem. é. Heloísa tá tão calada, Heloísa fala tanto, tá calada, tô preocupada. Ou foi muito bom ou muito ruim, né? Porque a Heloísa não tá falando nada. Heloísa Está tá fechado o mutada. microfone. Tá mutado, Heloísa. Abre o microfone. Gente, ela Ih, não ela ouve. continua falando. Ao microfone, Heloísa, o Heloísa. seu microfone. Agora eu entendi porque que ela não falou. Agora. Tá. Ah? Agora deu certo. É, não, mas às vezes a gente também tem que aprender a ouvir, né? Não, sempre, né? Eu tô brincando. Mas é que você sempre participativa pra caramba, estou sentindo falta.
É que antes Ninguém de você mais. entrar, eu já perguntei, já fiz umas perguntinhas para o povo me respondeu, Ah, tá. do Então tá capítulo ótimo. anterior. E você, Sônia, que está entrando hoje, deu para captar alguma coisa que você falou que não conseguiu ler? Eu estou amando estar aqui com vocês, amando. Ah, Tá que bom. muito, muito querido o texto, né? Muito enriquecedor para a gente. E que Deus nos abençoe para que a gente possa absorver esses ensinamentos, né? Sim. Agradeço muito o carinho de vocês. Seja bem-vinda, espero que continue. Obrigada. Glória Maria, que estava na rua, foi você, né, que boicotou minha internet, fez atrasar para assistir, né? Confessa. Também está mutada, Glória. Hoje também está quietinha. Ela fechou o microfone, você abriu e fechou de novo, Glória. Agora Pronto. abriu. Bom, eu sou muito de ouvir também, você sabe disso. Agora, eu fiquei impressionada porque eu consegui chegar quando a internet voltou para você. Mas eu também, por isso que eu estou te zoando, dizendo que foi você que boicotou minha Fiquei internet. impressionada, porque eu cheguei 5h30 em casa. Aí eu Foi na falei, hora que "Bom, voltou ainda aqui. vou pegar." Pois é. Aí, quando eu comecei a ler aqueles discursos todos, eu falei, eu vou entrar, porque sabe, não vou perder, não perdi muita coisa, né? Eu vi que o pessoal tinha se manifestando ali com a história da internet. Aí eu vi 5h20, 5h25, ainda estava aquela confusão da internet, eu falei, vou entrar. Já ouvi, eu vi né? Ouvi tudo praticamente, né? Não sei como é que foi o início, mas peguei a sua prece, né? E eu acho que deu para captar muita coisa. Esse capítulo, como você disse, esses dois capítulos nos, nos alerta muito, né? É material muito bom para a gente refletir como é que se diz, os pretensos, né? Não você, os outros, estou falando de mim, né? Como pretensa médium, eu acho que material não falta para a gente refletir, para a gente trabalhar, né? Porque, na realidade, é como aquele texto do André Luiz. E é engraçado que teve um momento que você leu um texto do Consolador que a minha internet é que caiu. E aí aquele pedacinho eu perdi. Mas você estava falando do André Luiz, né, um, um trecho, né, do André Luiz, eu não sei se é da Agenda É da Agenda Cristã. Cristã. Ele, é, ele diz, né, que você tem uma semana né, você tem uma semana ali ouvindo, prestando atenção, né? Não tem como dizer eu não sei. Eu não sei, eu não É, faço porque eu não sei, porque eu não. Você pode não fazer porque não quer, não porque não quer, está exatamente. não quer se comprometer, né? Não quer aprender. É muito cansativo, é isso, é aquilo, é trabalhoso, né? Mas a gente sabe direitinho o que tem que fazer. Com Eu acho certeza. que é muito bom aí, ó. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí que já são médicos. Geralmente, quando eu vou orar, eu sinto assim uma quentura nas minhas mãos. Isso é vibração? Olha só, não tem como te dar uma resposta exata do que seja isso, porque pode ser várias coisas, até mesmo uma coisa física, enfim, dependendo da sua posição e tal. Mas eu, por exemplo, que tenho uma certa mediunidade de cura, eu sinto isso. Mas é porque a minha mão
da minha mão sai muito ectoplasma, entendeu? Então eu começo a sentir aquela coisa quente, entendeu? A mão parece que está aumentando, entendeu? E eu sinto só nas mãos. Tem gente que sente em outras partes do corpo, na cabeça, enfim. Eu sinto muito nas mãos. Quando estou orando ou Eu, quando estou fazendo algum trabalho mediúnico, é sempre minha mão que fica, a mão parece que estufa, fica aquela coisa enorme assim. A sensação, né? E quente. Ô, Uhum. Heloísa, eu não sou médium, mas eu também sinto essa quentura nas mãos quando a gente está fazendo um trabalho de vibração pelo outro, ou Aham. tá vibrando, né, uma energia pelo outro em pensamento, eu também sinto essa quentura nas minhas mãos, mas eu não desenvolvi a mediunidade. E você, E era, Márcia, que eu não vejo há muito tempo? É, pronto, abri. Não, eu sinto, inclusive, quando eu dava passe, que eu começava, que eu fazia a imposição, eu sentia que parecia que estava saindo alguma coisa da minha mão para a pessoa. Eu sentia saindo uma energia. Isso aí eu sempre sinto. Uhum. Isso aí eu sinto. Esquentava? É engraçado. Márcia está Olha, resfriada? ai, tô gripada. Às vezes a mão esquentava e às vezes não, mas eu sempre sentia, parecia que estava saindo alguma coisa da minha mão. Estava assim, sendo puxada alguma coisa da minha mão. Isso eu sempre sentia. A gente, quando reza pelo outro, a gente oferece nossos fluidos, né? A gente está desejando que o outro fique bem e receba alguma ajuda do alto. De alguma maneira, eles devem manipular essa emoção nossa, em fluidos para quem a gente está. Energia, né? É energia. É, é. É Essa, energia. essa questão de prece que a Heloísa falou, eu não é questão de mãos, é interessante. Agora eu sinto mesmo, a hora que eu tenho minhas horas, meus momentos de prece durante o dia. É, uma, é meio que, é assim, é como se eu saísse, sabe? Como se eu saísse do ar, como se eu ficasse flutuando. É muito interessante o que acontece comigo quando eu começo a fazer, leio minhas páginas, começo a minha oração, aí começa a sair, né? Aquela coisa, aquela leveza, né? É uma energia muito boa, a energia da prece, a energia da oração. E, e passa, Matheus, entendeu, Matheus? Matheus, você está aí? Será que Oi, a tô aqui. internet do Oi, Matheus também caiu? Matheus. Ah, caiu também. E aí, Matheus, nada a comentar sobre o capítulo? Hum, acho que não, assim, eu não tenho muito o que comentar. Eu estou achando legal as leituras, né, as aulas também. Para mim tem sido bem interessante participar. Esse livro também, né? Eu cheguei no ESD logo nele e eu sou uma pessoa que, acho que por mim, eu não sei se eu tenho esse tipo de trabalho, apesar de às vezes, né, me dizerem, mas eu por mim não gostaria, né, da questão da Estou mediunidade e entendendo. tudo mais. Então, está sendo interessante, né, tá lendo esse livro, assim. Então fique atento. Tô Não perca as tentando. oportunidades. Extrasensorial. Você fica sensível. Hum. Meire, você ia falar alguma coisa, ou falou aí, ó, seu amarelinho aqui apareceu. A Meire nunca fala, né? Dar oportunidade para os outros, né? Ouvir. Mas, assim, aquilo que você disse, né, tá? O capítulo 5 e 6 é a base de todo o livro Os Mensageiros, né? Que vai desenvolver aí com todos os outros, né? E vem Acelino, e vem Monteiro, e vem Joel, e vem Otávio, e vem todos eles, e depois, tá? Quando começam os trabalhos, vamos nós de tudo, porque nós somos eles, né? De alguma forma, em algum momento. Mas o capítulo de hoje nos faz, né, relembrar todas essas situações, que a gente possa estar sempre, né, em primeiro lugar, nos olhando. Quando você falou do vigiar e orar, eu me lembrei da página de Emmanuel, do Vinha de Luz 86, tá? Porque
Não é aquela questão de você falar, tem aqueles que decoram tudo, né, tá? Mas aqui Ficou com não. medo Aqui é agora. porque a minha página, sabe, que fica na minha geladeira. Olhar, tá? Então, assim, essa Vestiu a página, ela é, carapuça. Ela mas ela ficou é com muito medo agora de importante. achar que ela faz só para exportação. Não, essa página Olhar, aqui, vigiar e olhar, orar. Olhar, ela é muito, muito, assim, bem profunda e ela é ótima, porque antes de vigiar e orar, é, Emmanuel olhar. diz, se olha, tá? O olhar é para gente. Então, Sim, assim, ela é fabulosa e ela é a minha página mesmo de cabeceira para a gente poder ficar assim, né? Sempre se observando. Por isso, todas essas questões aí, da gente não deixar passar nada, para que o eu esteja sempre, o eu divino esteja sempre no comando e não deixe o sim, ego me deixar levar, né? Pelos caminhos aí, né? Que são, né? Que nos desvirtuam. Lógico que tudo é sim. uma caminhada e a gente tem a questão da palavra, ela é importante, já falei isso em outras vezes, para a gente sempre ficar, né, atento a essa questão daquilo que a gente diz, porque as nossas células são inteligentes e elas captam, e isso é uma realidade. Então, tudo que a gente diz, ela captou, então você acha que realmente você não vai conseguir? Então, realmente você não vai conseguir. Ah, tá difícil? Ah, é tão distante. As questões é uma caminhada. Ah, mas a caminhada é. Para que a gente tem que botar que a caminhada é longa? Tá? Ela vai se tornar longa. É uma caminhada. Vamos viver um dia após o outro. Né? Sim. O importante é o presente, não é o passado, não é o futuro, é o agora. E assim a gente vai, né, nessa nossa caminhada, quando a gente se percebe, a gente já conquistou, né, algumas coisas e a gente vai em frente. A gente tem que aprender realmente, né, essa questão de se dar, né, valor e a questão da renúncia que foi falado aí também, é importante a gente saber, né, da nossa responsabilidade, todas aquelas virtudes que você já tinha colocado lá no início, e a renúncia é isso, mas nunca renuncie a si mesma, tá? Porque Sim, nós estamos aqui para cumprirmos um propósito e nós temos que aprender, sim, a nos valorizarmos, apesar das nossas imperfeições, porque ainda temos, mas estamos, né, aparando aí nossas arestas, mas temos uhum, que aprender realmente, né, a darmos valor a nós, porque se a gente não se valorizar, o outro não nos respeita, não nos valoriza. Então, a questão da renúncia, sobre, né, ela tem várias óticas, mas que a gente sim, olhe para, né, para dentro de nós, né, e a gente não renuncia a nós mesmos, porque senão, né, a gente acaba sofrendo ali na frente amarguras, se vitimando, se lamentando, porque, né, porque isso comigo, porque aquilo, mas sabe, você sim. abdicou de si mesma? Não, né? Então a renúncia tem esse outro Não, ali perfil. eu entendo mais a renúncia e a abnegação, mais com questão Uhum. material mesmo, de Sim, paixões claro, humanas, bem essas entendi, coisas, né? claro, Foi também até que nesse na hora eu entendimento. lembrei até mais uma Do vez falando, né? Porque eu questão, tô tão impressionada com certas pessoas que eu não esperava determinadas atitudes, entendeu? Que eu tô assim encantada, entendeu? Eu falei, meu Deus, ainda uhum. tem ali uma Por, luz, tem uma então, por luzinha isso, ali, por entendeu? isso que a Por gente causa- não deve julgar, né? Porque a gente não sabe o que vai no Exatamente, outro. Isso aí. exatamente. Nossa, olha, Mas quando eu vi tudo certo. uma pessoa lá que entende negócio de jet, eu nem sabia disso, nem estava pensando nisso também. Falou, Uhum. mas o jet ski na lama, ele falou assim: o importante é salvar as pessoas, o Salvar a jet vida, ski isso se aí. estragar vai ficar no É, lixo. Quer dizer, olha exatamente. que coisa, né? Tem gente que não, tem gente que vai, eu botar o meu coisa lá para estragar, tá É. doido, eu, hein? E os Entendeu? Mas é barcos aquela. que têm Então, hélice estão tendo a hélice quebrada porque está É, abaixando o nível e tem coisas dentro da água é, que não dá para ver e está quebrando as hélices dos barcos. isso. e aqueles jet skis todos estão lá também, provavelmente não vão ter mais jeito, entendeu? Porque a lama entra no motor, aquilo estraga, entendeu? Eles não existem para caminhar em lama, entendeu? Mas ele não está nem aí, eles não estão nem aí. O propósito deles tudo é questão do propósito, entendeu? Qual é o propósito deles? Salvar vidas. Então, nada ali vai ser empecilho, Eu entendeu? também, Sim. eu também acho que é um grande exemplo de solidariedade humana que o mundo está precisando. É Sim, triste, é muito triste. A gente sabe que Deus é justo, né, e misericordioso.
E se realmente alguma coisa vem ou a gente passa, geralmente tem um aprendizado. Com E certeza. uma coisa que me foi muito sensível foi justamente o que você está falando, entendeu? É aquele monte de pessoas, entendeu, que estão ajudando mesmo, né? Se solidarizando, entendeu? E não só eles lá, também pessoas de vários outros estados, de vários outros Sim, lugares, entendeu? Que estão doando. a- criando situações, entendeu, para receber coisas, né, materiais que possam ser levadas para lá, e Hoje eu vi enfim, muitas empresas também doando fraldas, também, doando sim, água, doando sim, 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 coisas assim sim, que eu não sim, via há muito tempo, se é que eu já vi alguma vez aqui no Brasil, entendeu? Mas, assim, a comoção está muito grande e isso, com certeza, tem um motivo, né? sim, Porque a Sim, claro, com questão dos certeza. corações se esfriarem tem desde a Bíblia até a Gênese, enfim. Então a gente está É, vendo uma comoção, entendeu? Então é uma coisa assim que você vê, caramba, ainda existe humanidade, sim. sim, sim, Né? Quando eu vi aquele exatamente. grupo lá de mãos dadas rezando o Pai Nosso antes de cada um montar no jet ski para ir cada um para um lado, nossa, eu chorei com aquilo. Eu falei, gente, que coisa linda, porque ali tem vários. Ninguém está preocupado qual é a sua religião. Qual é a sua religião? Não, eles Sim, deram a sim, mão, entendeu? exatamente. Do lado dos jet Sim, skis, assim, deram exatamente. as mãos, fizeram uma roda e rezaram o Pai Nosso. Entendeu? Ninguém ali É, está perguntando, você é evangélico, você é um bandista, você é católico. Não, entendeu? É a oração universal, entendeu? Então Exato, aquilo foi exato. muito lindo, aquilo para mim foi muito simbólico, entendeu? Embora, entre aspas, tem uns e outros que ainda acho que não aprenderam. Eu vi, Sim, me tem, entendeu? Mas mandaram um eu procuro nem vídeo. ver isso para não ficar triste, A gente entendeu? foca no bom. Eu recebi um vídeo de uma influencer dizendo que o que está acontecendo lá é por causa do monte como é que se diz, de terreiros de macumba que existe lá. Não, olha, eu já ouvi as coisas mais loucas do mundo. Olha, é impressionante, né? Mas nessas horas, eu não fico quieta, não, entendeu? Eu mando um recadinho. Não, olha, eu até tinha Mas entrado, né? Cuidado, hein? Olha o que a eu gente sei até acabou. que nem que me Olha o que. adianta muito, entendeu? Mas um recadinho eu mandei, entendeu? Não no sentido É, espiritual, não. Eu não, mandei no eu sentido da também. solidariedade também, entendeu? Da solidariedade Não, eu também humana. mandei, eu também tive um deslize, entendeu? E mandei porque uma E pessoa de, estava criticando e de que um youtuber aí que ajudou pra caramba e que tem gente que odeia ele. Eu falei, olha só, em vez de ficar preocupado em quem é a é, pessoa que está ajudando, exatamente, vá mas o recado ajudar. é esse. Entendeu? Aí o cara começou a falar um monte de abobrinha, eu falei, ih, vou sair dessa, cara, senão eu vou entrar nessa vibração, não vai dar certo. Aí parei de falar. Eu falei, amigo, o que me importa é a ajuda. Está havendo ajuda? Ótimo. Não quero saber de quem veio, entendeu? Não quero saber se o cara gosta de azul ou verde. Não me interessa, entendeu? O fato é que o cara está se movendo para ajudar, é isso que importa, entendeu? Mas tem gente que ainda. E tem aquela questão também né, das pessoas se lembrarem que daqui a gente não leva nada, Exatamente, entendeu? nem a matéria. Exatamente, exatamente. Isso aí é que a gente vai levar, entendeu? Essa sensação, porque olha, deve ser realmente uma sensação maravilhosa você salvar, e seja um gatinho, um pinto, sei lá, qualquer coisa, Sim, sim, naquele aguaceiro todo. Deve ser uma sensação, a gente vê pela cara deles, entendeu? É o cachorro que abraça, sabe? O bicho, como é mais espontâneo, né? É uma gracinha. Eles sim, deitam sim, aqui, o rabinho sim. balançando, lambe a cara da pessoa. É muito amor, não, muito amor. Eu acho que era disso que a gente estava precisando. Infelizmente, a Tomar, gente ainda precisa da tomar uma desgraça para sacudida. acordar. Ah, Tomar uma É igual sacudida na para. época da Covid também, né? Muita solidariedade que teve para alimentar as pessoas. Sim, Teve sim, muita comoção e as pessoas se mobilizaram naquela época da Covid. Então, assim, grandes desgraças trazem também grandes movimentos de humanidade, né? E aí ah, um acaba influenciando o outro também. E eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. a Acaba corrente do a bem, né? ação de um
inspirando outros, né? Porque ali é voluntariado, né? É médico, é enfermeiro, entendeu? É empresário, é doador, é quem tem avião, que, enfim, quem tem o jet ski, barco. E eu acho que realmente a movimentação, entendeu? Realmente sensibilizou muito. Até porque foi quase que o estado todo, né? Sim. É. Não, o São negócio, a são proporção. quase 400 municípios, entendeu? Eu, quando jovem, eu fui guia de turismo e eu viajei muito por aquela área lá. E o sul, ele é lindo. Aliás, se a gente analisar em termos de natureza, o Brasil é lindíssimo. Ele foi realmente privilegiado, entendeu, na natureza, porque tanto na parte inóspita, ela Diversidade, também né? A é diversidade. diversidade, O que é bonito aqui é a diversidade. ela também tem a sua beleza. Enfim, e o homem também precisa aprender a valorizar isso, entendeu? O valor da natureza, o valor, entendeu, da existência, né? Dentro do Sim, planeta, entendeu? Das matas, das águas, de não, com tudo aquilo certeza. que é necessário ao homem. E aí, Deise, não ouvi sua voz. Aliás, nunca ouço também. Você, a Meire e a Solange Eu traçam nem uma lembro se ela competição de fala quem grosso fica ou ela mais fala fino. calada. Mas tem que ouvir bastante para evoluir, né? Então, é necessário. Agora, a prática é diária, né? Com todos que estão em volta, né? Porque você tem que Sim, toda hora parar e dizer assim, será que eu estou fazendo isso? Não. Volta. Não. Vou ajudar ali. Ah, volta. Então, o tempo todo, é Sim, diariamente isso. É o que eu gostaria de fazer para o outro, né? É o que eu gostaria que fizesse para mim, né? Pronto, sim, acabou, né? Só exatamente. isso. Né? exatamente. Ah, Necessitando, é todo mundo que está em simples volta. assim. É simples, É, é a irmã que você não tem dificuldade, é a cunhada que você já não vê há muito tempo por questões. Ah, então vou mandar isso. Está precisando de? Volta. Entendeu? Então, é a todo momento. Eu digo, meu Deus. Sim, Então, as tem me oportunidades estão aí ajudado, toda hora. tem me ajudado bastante esse lado todo dos ensinamentos, né, de Jesus, né, Nossa Senhora. Sim, Então, isso me ajudou bastante, tem me ajudado muito, né? é, Então, cada vez mais vamos trocando, aprendendo mesmo, né? sim. E em oração também, né? Oração também. Não consigo mais dormir sem olhar para o céu, ver se tem alguma lua, alguma estrelinha, e peço por todos, né? Não só do grupo da nossa oração, mas para todos, né? Então, Sim. isso tem me ajudado bastante, até para dormir melhor e agradecer tudo que a gente tem, né? E pensar naquele, né, que perdeu tudo, né? Então, tem sido muito, muito bom. E a gente conversar assim também é maravilhoso. E eu sou mais de ouvir mesmo. Alguém mais quer falar? Por livre e espontânea pressão? A Meire já disse que não, só falta a Solange ser torturada para falar. Não, não precisa. Solange, você está mutada. Ela nem abre o microfone, ó. Não correu risco. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Desculpem, não não. foi culpa minha, foi culpa da Claro. Mas acho que no final deu tudo certo. Só deu certo. Ai, Aprender é uma das melhores coisas que pode acontecer, né? Que pode Isso acontecer ao mesmo, ser humano. Aprender. exatamente. E essa Uhum. oportunidade de que a gente tem, né? Nos colocar sensíveis às oportunidades que a gente tem constantemente, diariamente, diuturnamente, de aprender, de ser melhor, né? De fazer melhor. Isso aí, de trabalhar essa sensibilidade,
Esse e, e ser chamada atenção, né? Como disse a Deise agora, a gente ouve e vai ouvindo e vai refletindo, e volta, é por aí que eu estou caminhando, né? Isso é Sim, muito importante. Eu acho que não existe coisa melhor no mundo do que aprender. O que você mais gosta com de fazer? certeza. Aprender. Sim, com É, certeza. E a gente aprende muito no dia a dia, na nossa no dia a vivência. dia, É, exatamente. É só prestar atenção, né? Aprender as coisas boas, aprender a ser melhor. Muito bom. podemos encerrar, então? Por Podemos. mim, sim. Sim. Miriam, você faz a prece de encerramento? Graças a Deus, Senhor Jesus, amigos, benfeitores espirituais que estão envolvidos nesse nosso estudo de todos os sábados. Aqui estamos, Senhor, para agradecer esses momentos em que podemos refletir, estudar, compreender, entender melhor diante de tantos conhecimentos, para que possamos, no nosso dia a dia, aplicá-los através das nossas vivências diárias. Assim, te agradecemos mais um momento de estudo. Pedimos que envolva a todos aqueles que não puderam estar conosco nesta tarde, a todos nós que aqui estamos, que nossos lares possam receber dessas vibrações amorosas que aqui chegam em cada lar. E mais uma vez, iremos, nesse final, mentalizar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que eles recebam toda a força, toda a coragem, toda a confiança em Deus e em si mesmos, que o bom ânimo e a fé sejam renovados, para que eles possam enfrentarem, superarem e seguirem adiante, apesar de nesse momento estarem com seus corações despedaçados, mas que eles possam receber todas essas vibrações amorosas para que eles continuem firmes, e todos aqueles que estão envolvidos nesse amor que no momento se chama solidariedade. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, É Adriana. isso. Que Maria Eu que Santíssima agradeço. abençoe todas as mães. Todas as mães Nossa, eu ia amanhã. falar isso agora. Um bom domingo, parabéns para todas as mães. Que seja um domingo de Mães, paz, com mães de muito amor. coração, tem muita mãe de Também, coração. mãe Eu de falei todas. coração, mãe de É, Falei quatro todas. patas. mãe de quatro patas. Isso aí. Todas. Todas as Beijos. mães. Tá. Beijo, Beijo, gente. tchau. Até a Feliz Dia próxima. das Mães, Boa semana viu? para Feliz Dia vocês. das Mães. Feliz Dia das Obrigado. Semana Mães. para Boa todos, viu? semana. Boa Tá. semana. Boa Tchau. semana. Tchau.